Resumo da novela O Rico e o Lázaro, capítulo de segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Comente, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nesse capítulo, o rei determina que o seu próprio filho mate o hebreu naquele momento. Então Evil mete a sua espada na cabeça do hebreu e acaba matando, e fica muito frustrado e transtornado também sua mente. Ele sai imediatamente e Daniel o segue. Daniel fala: não é culpa sua. Ele negou, ele desafiou o rei e mereceu morrer. Mas Evil diz: não, a culpa é minha, porque eu fui covarde. Me deixe só, por favor, Daniel. E ele pede um tempo para ficar sozinho. Daniel está ali na sala. Neusta aparece muito transtornada e muito triste. Ela diz: eu vou nesse momento falar com o rei e vou dizer umas duas. Daniel fala: se eu fosse você, não iria lá, porque de repente aparece um corpo. Neusta diz: minha nossa, mas de quem é esse corpo? É do meu filho? Não, o Joaquim está vivo, né, Daniel? É melhor eu deixar para vir falar com o rei amanhã mesmo. Então, o soldado vai armar um plano junto com seu comparsa e vai deixá-lo se alojar no Palácio Real. Os dois estão tramando contra o rei para acabar com Nabucodonosor. Então, os hebreus estão reunidos, enquanto chega Daniel e fala para eles: homens de fé, eu preciso comunicar algo para vocês. O Joaquim está preso na masmorra e sujeito a morrer, mas nós vamos ajudá-lo a escapar. O nosso Deus vai comprovar tudo e que ele não tem nada a ver com aquilo que estão lhe acusando. Então então ela fala com a sua serva e diz que Evil matou o Eliseu, o hebreu. Ela fica chocada e diz que aquele momento foi histórico. Viu que o seu pai lhe provou na frente de todos e que ele caiu na armadilha como um garotinho, um bebezão. Enquanto isso, a sua serva diz: minha nossa, mas isso eu não acredito. Enquanto a esposa de Nebuzaradan fica muito com raiva da sua esposa após ela falar de traição e que ele possa estar atraindo. Mas imediatamente ela volta e diz: me perdoe, meu amor, eu te amo muito. É porque o dia de hoje foi muito cansativo, teve muita confusão. E os dois acabam se beijando e estão muito contentes. Enquanto isso, o rei Nabucodonosor está com a rainha, muito felizes. Então Isaac está sentado com seus amigos e promete doar uma quantia de dinheiro para aquele que vencer a aposta. Enquanto Éscheres conversa com Isaac e diz que não tem como conversar com ele, é impossível. Isaac sai imediatamente, mas antes diz: por favor, Éscheres, vamos conversar. Éscheres diz que não e que ele é muito rebelde. Enquanto Nabucodonosor está conversando com o governador da Babilônia, o Daniel, e os dois conversam sobre o seu Deus. Peroso chega e de repente fala com a moça e diz: então você acha que o Joaquim pode ser executado? Será mais um hebreu? Então a moça fala que não sabe e vai ver. Enquanto isso, Estes está conversando com a sua amada Joana e diz para ela que a ama muito, mas o que importa é sua felicidade. Então Joana fala que o ama e que o seu coração é só dele, e os dois acabam se beijando naquele momento. Então uma cena maravilhosa acontecerá. Enquanto isso, uma visita chocante mudará tudo na novela. Aparecerá um mendigo se fingindo e dirá para a rainha que sabe de muitas coisas dela, mas que eles dois têm uma amizade verdadeira. Ela diz que não é para ele falar nada da vida dela, e ele sai e os dois se despedem.
Enquanto isso, um homem vestido de mulher de palhaço faz brincadeiras na rua. Já Nabucodonosor fala com Sama que tem que tomar muito cuidado, mas que ela diz que vai obedecer tudo que o rei falar. Enquanto isso, os dois soldados começam a discutir. Então, eu já te adianto em detalhes que nos próximos capítulos da novela, grandes emoções acontecerão porque os filhos de Nabucodonosor um deles irão matar o seu próprio pai, inclusive o soldado falso. Ele vai armar contra Nabucodonosor para assumir o trono. Inclusive, Joana entrega as joias que Isaac deu para ela. Afirma que tem compromisso. Assiste os outros spoilers que virão. Nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro, Daniel desvendará o sonho de Nabucodonosor e chocará a todos. Tudo irá acontecer quando os seus soldados dizem: meu rei, chegou o hebreu. Então Nabucodonosor diz: mandem ele entrá-lo. Então, nesse momento, Daniel chega com a cabeça e se curva-se para o rei, demonstrando ter muita sabedoria. Enquanto a rainha diz: então vamos, prossiga. O rei diz: me conte qual foi o sonho que você diz que sabe. Ele fala: em uma noite assombrosa, o rei estava preocupado com o que iria acontecer com seu reinado, e ele teve um sonho com uma estátua de ouro, uma estátua enorme, em que sua cabeça era de ouro, puro ouro. Então, Daniel, no momento da história, o rei se lembra de tudo. Então, Daniel diz: o rei estava em uma forte tempestade. Do nada, se deparou com uma estátua enorme de ouro em que sua cabeça era completamente horrorosa, assombrosa e toda de ouro e de aço. O seu corpo, dos peitos aos pés, era de aço com ferro, e sua perna era de ferro com os pés também de barro. Então, isso significa que outros reinos se levantarão contra o reino do rei Nabucodonosor, e que o nosso Deus, ninguém é maior do que ele. Então ele conta que a estátua estava bem na sua frente, e ainda diz que algo iria acontecer com a estátua, e diz que com o nosso Deus não se brinca. Nabucodonosor estava olhando com muito medo, e a tempestade estava muito forte, e ele não saberia nem o que fazer. Começou a ventar muito, e Nabucodonosor começou a não enxergar mais nada. Então despencou uma pedra de um alto de uma montanha que simbolizava o reino de Deus. Então a pedra bateu e quebrou, desmoronou a estátua. Então Nabucodonosor pergunta: mas sim, o sonho foi esse mesmo, mas o que é que significa isso? Daniel diz que a cabeça era o terceiro reino que se levantará contra Nabucodonosor, porém que seria inferior. O quarto reino que se levantará contra ele seria dos peitos até as pernas, que são de aço e ferro, e que as pernas até os pés de areia e barro seria o quinto reino que seria levantado, e que outros reinos virão para acabar com o dele, porém que ninguém é mais forte do que o Deus deles, e que o Deus dele ninguém consegue superar, e que por isso que a pedra foi jogada, porque o Deus de Israel é o Deus poderoso, e que não há outro Deus maior do que o Deus de Israel. O rei fica em choque ao ouvir a grande interpretação do servo de Deus. Todos ficam paraplégicos e impressionados, inclusive até o incrédulo do mordomo do rei. E ele olha e fica sem acreditar como isso pode acontecer. O rei se levanta e diz: então, tendo em vista que você é o mais sábio dos sábios e um homem que é de Deus mesmo e revelou o sonho que realmente eu sonhei e teve, eu nomeio você como
o governador de toda a província da Babilônia e ainda o chefe de todos os chefes da província. Todos os hebreus comemoram ao ouvir isso, e com muita humildade Daniel diz que é Deus e que sem ele nada teria sido descoberto. Enquanto isso, todos os amigos começam a comemorar e diz: meu amigo, vamos lá comemorar e agradecer a Deus. Então, nesse momento, aparecerá o mordomo do rei, escondido detrás de uma pedra, de uma lacuna, irá armar um plano e dirá: eu não acredito que eles conseguiram. Mas, menino, como pode um hebreu dominar todo o reino da Babilônia? Então o soldado diz: você não acha melhor nós nos unir para acabar com isso? Nós não somos nem emprestados, não somos nem feitos nem para ser pelo menos um auxiliar. Então os dois planejam de acabar com os hebreus, enquanto o seu amigo diz: vamos comemorar e Deus seja louvado por tudo. Daniel e seus amigos tomam vinho muito contentes, relembram o passado e diz que Deus sabe de todas as coisas e que age sempre no momento exato que deve ser feito. Enquanto isso, os seus amigos dizem: obrigado, Daniel, por salvarem as nossas vidas. Se não fosse você, nós estaríamos perdidos. Agora nós temos mais direitos ainda. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês verão no outro vídeo a seguir que eles tiveram muita fé e que eles não negaram o seu Deus e que sobreviveram a uma fornalha ardente 7 vezes. Assista o próximo vídeo. Nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro acontecerá algo chocante. O rei Nabucodonosor, ele fala em voz alta: todos têm que se curvar e adorar a estátua de ouro, porque senão vão ser lançados na fornalha ardente. Todos ficam chocados. Os soldados do rei dizem: vamos lá, todo mundo de joelho dobrado. Mas antes o banquete está para ser servido ao rei. A rainha está no seu trono. Todos estão apreensivos, enquanto os judeus falam: meu Deus, mas será o que vai acontecer? Então, o seu maior aliado e um homem muito malvado diz: eu quero ver esses hebreus serem jogados na sarça ardente. Então sua comparsa diz: sim, eles vão pagar por tudo. Enquanto isso, todos estão sem saber o que dizer após um decreto absurdo. Então a esposa do filho do rei diz: meu amor, não é bom que você se intrometa. Enquanto isso, o seu maior aliado diz: o nosso rei mandou o decreto para quem não adorar a estátua de ouro vai ser lançado na sarda ardente. E sorrindo, o malvado diz ainda que todos se dobrem perante o rei. O rei está ali com a rainha e a estátua foi erguida para cima. Enquanto isso, todos dobram-se diante e adoram uma estátua de ouro. Porém, Abednego, Sadraque e Mesaque não vão se curvar diante da estátua de ouro. Ana diz: por favor, Abednego, Sadraque, Mesaque, vamos, dobrem os joelhos, porque senão vocês vão morrerem. Então Sadraque, Mesaque e Abednego não obedecem à curvação para a adoração das estátuas. Todos ficam chocados. Enquanto isso, um dos soldados observam e diz: maldito esses hebreus que não se curvaram à estátua do nosso rei soberano. O que é que nós vamos fazer com eles, meu rei? Então, nesse momento, o soldado grita em voz alta e diz: vocês não adoram por bem, vão adorar por mal, ou vocês vão serem jogados na sarça ardente, na fornalha de fogo. Enquanto isso, o rei manda que seus soldados vão buscarem Sadraque, Mesaque e Abednego, para assim
ter mais uma oportunidade e que o rei não quer colocá-los de uma forma única na fornalha de fogo. Eles dizem: meu rei, não é contra a vossa excelência, mas nossa lei não permite adorar deuses nem de barro e nem de ouro. E a gente não faz isso porque o único Deus que a gente serve, ele é único, é o nosso Senhor Jesus. E ele é o suficiente. O rei fica irado e manda: eu vou dar mais uma chance para vocês. Caso vocês recusem, vou lançá-los os 3 na sarça ardente 7 vezes mais. Então, eles recusam adorar e são lançados na sarça de fogo ardente. No momento, os soldados começam a jogar lenha na sarça, aquecendo ela 7 vezes mais. Enquanto isso, Sadraque, Abednego e Mesaque estão amarrados suas mãos e seus pés. Deus dá um sinal chocante para Sadraque e ele diz: eu estou preparado para o que vier. Enquanto isso, os soldados sobem até o túnel em cima, assim das escadas, para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na sarça de fogo ardente. Só que um detalhe chocante irá acontecer. Sadraque, Mesaque e Abednego têm muita fé no Deus Altíssimo. E o rei ficará em choque ao ver que seus soldados, 3 soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, acabou se queimando e morreram de imediato. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha. Todos os hebreus ficam em choque e dizem: meu Deus do céu, tenha misericórdia deles. Enquanto isso, 3 soldados do rei acabam despencando de cima das escadas do túnel de fogo, todos queimados, e acabam todos morrendo, deixando o rei em choque como isso foi acontecer. Então diz: vamos salvá-los. Não tem mais como salvar eles. Eles já morreram, deixa pra lá. Enquanto isso, todos os amigos de Sadraque, Mesaque e Abednego estão tristes. A filha da rainha diz: esses hebreus quiseram confrontar nosso rei, pois eles tiveram o que mereciam. Algo chocante irá acontecer. Então o rei observa que os hebreus estão vivos e ainda mais, sem nenhum dano nenhum na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. E diz: não é possível. Sua rainha fala: inacreditável esse poder. Os incrédulos diz: eu não acredito de onde vem tanto poder e força. O rei diz: não é possível, não acredito. Então Sadraque, Mesaque e Abednego estão contentes e gritam: obrigado, meu Deus, por terem me salvado da fornalha de fogo ardente. Enquanto a rainha e todos diz: eu nunca vi esse poder na minha vida, é algo surreal. Enquanto a filha da rainha diz: meu Deus, eu também não acredito nisso. Enquanto o rei fica em choque e diz: então não é só 3 homens passeando na fornalha de fogo ardente, agora são 4 homens. Eu vejo um homem de branco. Curioso, o rei vai se aproximar de Jesus, mas não conseguirá tocá-lo, porque ele vai desaparecer e sua luz refletirá muito forte. Enquanto o rei diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora agora. O rei dá ordem para Sadraque sair, Abednego e Mesaque. Eles saem. Ao sair, todos veem que o fogo não tocou sequer um fio de cabelo e diz: isso é surreal. O incrédulo fala: eu não acredito, meu Deus, como isso foi acontecer. Que poder é esse? Enquanto todos ficam incrédulos, porque o rei dirá que os hebreus terão uma nova lei e que terão direitos de adorar somente o seu Deus
e que eles também adorarão esse Deus maravilhoso e que será uma honra ter um Deus desse do seu lado. A rainha fala que a fé deles é algo inacreditável, surreal. Todos comemoram. Me digam nos comentários o que é que vocês acharam da fé desses homens guerreiros que obedeceram o seu rei. Me diga nos comentários de qual cidade você é, se inscreva no canal e ative o sininho.